Bora gravando. Então, pessoal, vou explicar hoje como é que a gente pode fazer os exercícios que estão na apostila. Os exercícios de SQL, né? Eles iniciam na página 7. Então, o primeiro exercício diz respeito ao bancos e agências, que é o mesmo do exemplo aqui. Então, esses exemplos eu passei na aula da semana passada, como fazer, como montar eles. Aí esses daqui tem que montar o SQL e interpretar conforme a condição que ele está pedindo. Tá? Então o primeiro exercício é do bancos e agências, o segundo é dos preços, tá? E o terceiro é de produtos. Esse daqui, para fazer o exercício, tem que ter no PHP-admin já as tabelas, senão não consegue fazer, com os dados, tá? Então aqui eu tenho os dados da agência, tenho os dados de banco, e tem os dados também de cliente e saldo. Então, se tivessem os dados, você até consegue montar o SQL, mas não consegue ver resultado. Então, aí você não consegue ver realmente a praticidade, né, o resultado do retorno do SQL. Então, para fazer os SQL, né, você seleciona o banco e vem aqui em SQL e vai montar os SQL tudo aqui. Tá? Só que tem um porém, eu não consigo salvando os SQL, ele não fica salvo à medida que você vai fazendo. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro pegar um Notepad++, um bloco de notas, e ir colocando as respostas. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, digamos que esse daqui seja o meu exercício 1. Tá? Vou salvar aqui como... Digamos que seja lá exercício. Aí eu vou colocando só as respostas aqui, depois que der certo ainda. Então aqui na apostila está pedindo assim, fazer um SQL para retornar todos os registros das agências com códigos maiores que 50. Então, a primeira coisa que tem que observar, aqui vai ser tudo select, o primeiro comando, tá? Depois do select, quando ele fala todos os registros, aí a gente pode observar uns exemplos aqui. Quando se fala todos, a gente usa o asterisco. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui da apostila já fala, ó, seleciona todos os registros da tabela bancos. Então, aqui seria a select asterisco from bancos. Aí, no exercício, ele pede de qual tabela? Agência, né? Qual que é a condição? Código maior do que 50. Então, quando tiver a condição, você vai usar o where. Então, todas as agências com código maior que 50. Como que eu vou montar esse daqui no PHP-admin? Vou colocar aqui de lado a página. Vou montar aqui. Então, quando falar selecionar todos os registros, select asterisco. From, aí tem o nome da tabela, tá? Sempre tem uma tabela para você fazer a seleção, né? Aí tem que identificar qual que é a tabela que ele está trabalhando, qual que ele está pedindo. Então aqui é a agência. Dependendo da versão, ele já vai trazer um autocomplete aqui, tá? Vou dar o zoom aqui, melhorar um pouquinho. Select asterisco from agência. Tem que observar certinho o nome da tabela, tá? Então, se você está usando agências e o nome da sua tabela é agência, vai funcionar. Tá? Então, tem que ser o mesmo nome aqui. Então, aqui no meu, eu tenho bancos no plural e tenho agência, cliente e saldo no singular. Se você usar agências aqui, não vai dar certo. Então, agência. Aí, qual que é a condição? Códigos maiores que 50. Então, vamos lá. Vou usar where. Código maior que 50. Tem que observar também qual que é o nome do campo. Exatamente certinho o nome do campo. Se você sabe, não precisa ficar olhando aqui, né? Então, aqui é code AG. Então, vamos colocar code underline AG.
maior 50. Então, essa daqui é o SQL, que é a resposta da letra A. Daí, para ver se está certo, eu mando executar. E ele tem que me trazer aqui, ó, os registros com código da agência maior que 50. Então, ele tem que trazer um resultado aqui. Ah, professor, mas pode ser que não traga resultado? Pode. Às vezes eu vou pedir aqui um SQL e você não tem os mesmos dados, tem dados diferentes, aí ele não traz o resultado. Mas o teu SQL você tem que montar certinho. Então, o que eu peço para fazer? Deu certo? O que você faz? Pega e copia aqui. Aqui ele cria um limite automático, né? Que seria o limite de 30 registros. Copia o SQL, não tem problema copiar isso daqui. Tá? Mas copia o SQL e colo naquele bloco de notas do arquivo. Tá? Então, esse daqui é a resposta da letra A. Dá para colocar aqui exercício 1, letra A. Aí, se você quiser fazer todos os exercícios no mesmo arquivo, pode fazer. Tá? Então, seria todos os exercícios, exercício 1, 2, 3, assim por diante. Agora vamos para a letra B. Letra B diz assim: fazer um SQL para retornar nome e código. Então, aqui já é diferente. Ele não está pedindo todos os registros. Você não vai usar, então, um asterisco. Está pedindo somente o nome e o código dos clientes. Qual tabela? Cliente. Qual que é a condição? Código da agência São Paulo. Tá? Então, tem que observar qual que é o código da minha agência que corresponde a São Paulo. Lembrando que agência e cliente ele tem uma ligação pelo código da agência. O código da agência São Paulo é 7. Tá? Então, lá na cliente, não precisa necessariamente clicar na cliente, é só vir aqui no SQL e montar. Só que quando você monta na cliente, vou mostrar aqui. Ele já tem uma facilidade que eu tenho o nome dos campos aqui, ó. E ele já traz alguma coisa aqui pronta. Então, select asterisco from cliente. Não precisa usar aquela aspas ao contrário, tá? Só que como eu estou pedindo nome, o código e nome, que ele está pedindo aqui no exercício, né? Nome e código. Então, vamos lá. Select asterisco, troco ele por nome, vírgula, código. Código, underline, cliente. From cliente, where, qual que é a condição? Código da agência São Paulo. Então, o código da agência São Paulo a gente viu que é 7. Código, underline, G igual a 7. Vamos executar. Deu certo, me trouxe nome e código dos clientes que são código Clóvis e Joana. Então, esses dois são da agência São Paulo. Aí pega e copia aqui. Colo no bloco de notas. E assim por diante na letra C, D, I para os demais. Os demais da letra C aqui. Então, a letra C pede assim: fazer um SQL para retornar todos os registros. Então, aqui eu já uso o asterisco da tabela saldo, que tenha saldo entre 500 e 1000. Quando ele fala que entre, né, ele tem um comandinho aqui de exemplo, para a gente usar o intervalo, que é o between. Tá? Então, aqui ele retorna between. Se você observar, é o mesmo do exemplo. Tá? Mas vamos montar outro. Então, select asterisco from saldo. Tanto faz pular linha ou não aqui, tá? Que aqui eu estou fazendo assim, estou pegando toda a select e colocando numa linha só. Pode observar assim. Porém, se eu fazer aqui em linhas separadas, o SQL executado ele é do quadro todo. Tá? Então não tem problema aqui se eu fazer em uma linha só ou eu ficar pulando, de repente, para você organizar, também fica mais fácil. Tá? Então aqui, where saldo. Então esse saldo é o nome da tabela. E esse saldo é o nome do campo aqui. Where saldo 500 between 1000. Então ele vai pegar todos os saldos que estiver nesse intervalo, entre 500 e 1000.
Deu um erro. Faltou when. Ends. Então aqui ele trouxe, ó, pode ver, entre 500 e 1000. Então ele pega o intervalo, inclusive o intervalo incluso aqui dos limites, tá? Entre 500 e 1000 ele estaria dentro. Então trouxe aqui os saldos que estão nesse intervalo. Da mesma forma, pego aqui, select e rola a resposta. Aí depois que vocês tiverem todos os exercícios prontos, né? Aí vocês podem enviar esse arquivo aqui como resposta da atividade, né? Vou colocar uma atividade lá para fazer. E, que nem eu falei, o objetivo é treinar vocês montarem os SQL a partir de um determinado problema. O problema é como se fosse para nós lá em algoritmo, eu passar o algoritmo e vocês darem a resposta em código, né? Resolver o algoritmo no programa mesmo. E depois a gente vai partir para os demais exercícios.